Bom dia, meus irmãos, aqueles que estão por aí perdidos, desgarrados, façam o favor de voltar. Vamos iniciar nosso último estudo sobre como Jesus governa a igreja. Vamos então nos preparar através de uma oração, rogando ao Deus que nos abençoe nesse instante. Deus bendito, nosso Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pelo tempo que o Senhor deu à tua igreja de culto, como também agora, Senhor, de estudo. Pedimos que guie, ó Senhor, esse momento de reflexão na tua palavra, especialmente no assunto tão importante e prático que é os ofícios daqueles que o Senhor mesmo designou para governar e liderar a tua igreja. Abençoa para que não só a tua igreja compreenda o que será ensinado, mas também, Deus, abençoa para que homens chamados por ti, dotados pelo teu Espírito Santo, possam te servir, Senhor, com fidelidade, também a partir dessa instrução. Abençoa a tua igreja nesse tempo de pleito eleitoral, a fim de que possamos, ó Senhor, estarmos convictos da tua vontade, certos daquilo que o Senhor tem conduzido o teu povo, a tua igreja. E abençoa os irmãos que foram aqui citados mais cedo, aqueles que foram aprovados pelo conselho, para que, desde já, recebendo dons da tua parte, possam, se assim for da tua vontade, servir no oficialato diaconal. Abençoa a tua igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, o nosso desafio nessa manhã é falar sobre os ofícios da igreja. Isso, sem dúvida, é talvez a parte mais importante de tudo que eu disse, porque é o que vamos culminar no nosso estudo, né? Desde o nosso primeiro encontro, esse é o nosso terceiro, o grande objetivo nosso era apresentar aos irmãos como entender o governo da igreja e especificamente como o Senhor Jesus usa homens, presbíteros e diáconos para liderar o seu povo aqui na igreja de Jesus Cristo. Portanto, eu peço que vocês fiquem atentos, se dúvidas surgirem, não deixem para depois, perguntem. Tem uns irmãozinhos acanhados que só querem perguntar aqui abaixo do palco aqui, mas irmãos, compartilhem essas perguntas porque elas podem servir para mais pessoas, né? Sempre é importante isso aí. Então, estejamos aí com a Bíblia aberta para que a gente possa verificar algumas questões importantes dentro do que Deus revelou na sua palavra e também a história da igreja tem entendido a respeito dos ofícios da igreja. A primeira grande questão é, afinal de contas, o que é um ofício? Essa pergunta ela é importante porque a gente não encontra, de fato, um texto bíblico que possa nos ajudar diretamente sobre esse conceito, o ofício, seja de presbítero, diácono, ou os outros ofícios que nós reconhecemos nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos 3 grandes ofícios. Vocês lembram quais eram? Vocês lembram, irmãos? Aos quais os homens eram ungidos para servir o povo de Israel. Quem pode me dizer? O reinado, né? A coroa, a monarquia, ungido como rei, né? O oficialato do rei, do profeta e do sacerdote. Eram 3 ofícios que nós encontramos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, como é que nós vamos compreender essa dinâmica, né? Considerando inclusive a presença do Senhor Jesus Cristo que muda tudo, né? Nós temos que entender o desenrolar da história da redenção, o desenrolar da história da revelação. São 2 coisas juntas, mas distintas. A redenção, porque essa obra, essa história maravilhosa em que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Redentor, o grande Messias, e a revelação sendo Cristo o grande revelador e a grande revelação.
Mas talvez o grande texto que possa nos ajudar é Efésios capítulo 14, versículo 7 ao 14. Eu peço que você abra, eu vou fazer a leitura dele, porque em termos práticos mesmo, como nós entendemos o oficialato, a gente precisa aí visitar a teologia bíblica mais do que diretamente um texto especificamente. Mas vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 14. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então aqui nós encontramos algumas questões importantes para considerar a respeito dos dons, que é o ponto daqui do texto, mas ao falar de dons, o apóstolo Paulo parece também estar falando não só em termos de dons, mas de um ministério ou um ofício mais formal e específico, como por exemplo o do apostolado. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas o primeiro ponto que o texto nos mostra com muita clareza é quem é que concede esses dons. É quem é que concede esse ofício, seja ele qual for. Não é outra pessoa senão o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo é a plenitude desses ofícios, Ele mesmo é a plenitude dos dons. Eu me lembro que uma vez eu estava expondo sobre o texto esse, que inclusive vou expor hoje à noite, 1 Coríntios capítulo 12, falando um pouco sobre os dons espirituais, e depois eu abri para perguntas, e uma jovenzinha perguntou assim: pastor, é possível que alguém alcance todos os dons espirituais? Eu disse sim, alguém já fez isso, Jesus Cristo. Além dele, não há outro, porque, obviamente, nele está toda a plenitude espiritual, toda a plenitude de poder, toda a plenitude do que nós consideramos como igreja, inclusive, né? Por isso que nós somos chamados de corpo de Cristo, igreja de Cristo. E com respeito aos ofícios, também encontramos algo parecido. Hebreus capítulo 3, vamos dar uma olhadinha nos 3 textos que eu tenho aí. Hebreus capítulo 3, versículo 1. O Senhor Jesus é chamado de apóstolo. Olha só. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Agora, João, capítulo 10, versículo 11. É o próprio Senhor Jesus falando. E ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele mesmo se coloca como referência de pastoreio. É claro que aqui na ilustração ele se refere de modo mais literal ao pastoreio de ovelhas, mas nós sabemos que essa expressão, essa ideia de pastoreio, ela foi estendida dentro do Novo Testamento, no Antigo também, mas no Novo Testamento ainda mais claro, como um trabalho específico de cuidado em que alguns homens fazem para com o corpo de Cristo, a igreja. E 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, diz assim: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém,
se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Então, essas são algumas expressões que a gente observa que contém a pessoa de Jesus Cristo, ou que estão contidas na pessoa de Jesus Cristo, melhor dizendo. E é por isso que a gente precisa lembrar sempre que toda referência de oficialato está na pessoa e na obra de Cristo. Por isso que nós cremos que quem governa a igreja é Jesus. E mesmo que nós entendamos que ele use homens oficiais, Jesus, é quem faz isso. E esses homens e oficiais, esses oficiais devem sempre fazerem referência ao próprio Senhor Jesus. Um outro aspecto importante do texto, lá de Efésios capítulo 4, é que todos se beneficiam dos dons da igreja. Lá os objetivos, em forma de um resumo aqui que nós encontramos, o objetivo dos dons espirituais, dos ofícios, é a unidade do corpo de Cristo, o conhecimento de Cristo, a maturidade da igreja, a constância espiritual, que não nos leva de um lado para o outro, e a proteção contra engano e dissimulação. Então, observe que esses aspectos que nos mostram o objetivo, o alvo do oficialato, o alvo dos dons que o Senhor concede à igreja, já aponta, de uma certa forma, para o próprio trabalho que os presbíteros e os diáconos precisam exercer no cuidado para com a igreja. Eles são chamados a manifestar o seu serviço para a unidade do corpo, para o conhecimento de Cristo, apontar para Cristo, para o amadurecer da igreja, para que a igreja não seja aquela que a cada vento de doutrina precisa ser revista toda a história da doutrina da igreja, porque o povo esqueceu de tudo, inclusive a proteção contra falsos mestres, contra falsos ensinos inseridos já no corpo de Cristo, na própria igreja. Esses são os cuidados que o Senhor tem para com o seu povo, e Ele usa os seus servos, presbíteros e diáconos, para esse trabalho. E também nós observamos que é o próprio Cristo quem reparte os dons como Ele os deseja. Como Ele os deseja, como Ele deseja fazer isso. Por quê? Eu já mencionei isso no domingo passado à noite, mas vale a pena lembrar. Os dons espirituais não são uma obra de merecimento da igreja. Você não tem como merecer o ofício ou merecer os dons que o Senhor concede. Não, Deus é quem faz isso. É por isso que nós não deveríamos nos entristecer se Ele concedeu certos dons a um irmão que não concedeu a você. Nós não deveríamos ficar entristecidos por isso, porque o Senhor, de acordo com a sua soberana vontade, concede e reparte os dons mediante a necessidade da igreja, mediante aquilo que Ele observa para o seu próprio corpo, a quem Ele está interessado de edificar. E alguns desses dons são indivíduos. Se você olhar de novo o texto, deixa eu abrir aquele que eu fechei, Efésios capítulo 4. Deixa eu só abrir de novo aqui, para destacar um aspecto. Se você olhar de novo, veja o versículo 11. Veja que ele não fala exatamente dos dons, mas ele fala de pessoas. Observe. E ele mesmo, porque até então ele está falando de dom espiritual, aparentemente. Mas é quando ele vai explicar que dons são esses, olha como ele fala. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Ele não fala apostolado. Outros para profetas, ele não fala profecia. Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que nos dá a entender aqui que o dom que Paulo está dizendo que Jesus concede à igreja, não é somente o dom no sentido do dom espiritual, que ele vai falar na carta aos Coríntios, que ele vai falar Romanos, mas aqui ele fala muito mais especificamente de pessoas dotadas com esses dons, como se a própria presença dessas pessoas, tendo recebido dons, fosse um dom para a igreja, um dom no sentido aí de um presente, uma bênção, uma obra de graça do Senhor Jesus Cristo para a edificação da igreja.
E nesse sentido, portanto, é que nós começamos a entender o que é o ofício. Então, o ofício, ele é exatamente o dom que o Senhor concede à igreja por meio da capacitação que ele faz a alguns indivíduos. Por que alguns indivíduos? Porque também é bem verdade que nem todos os dons espirituais, nas listas que nós encontramos no Novo Testamento, são 4 ou 5, de cabeça agora não anotei, nunca me lembro, mas tem em Romanos, tem 2 em Coríntios, uma em Efésios e uma em 1 Pedro, que tem 2 dons só apenas, mas são 5 então. Nas 5 listas que nós encontramos de dons espirituais, nem todos esses dons necessariamente levam a um ofício formal, né? Então, se a gente, por exemplo, pensar no dom que eu vou falar hoje à noite, o dom de línguas, vou mencionar hoje sobre ele. Não necessariamente o dom de línguas levava alguém a uma função de autoridade para com a igreja. Muito pelo contrário. Se a gente observar Pentecostes, onde todos os discípulos, sejam os apóstolos que exerciam a autoridade, sejam homens, mulheres, inclusive crianças, porque Pedro diz de crianças que estavam profetizando, e aí a conexão entre profecia e línguas, não nos conecta diretamente a um ofício. Ao mesmo tempo, há certos dons que conectam, mas não necessariamente. Exemplo, o dom de profecia. Alguns exerciam esse dom de profecia, mas não necessariamente eram chamados de profetas. Havia uma certa distinção nesse sentido. Dentre os profetas da igreja, a gente vai ver, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, ali na igreja de Antioquia, Lucas relata que havia profetas naquela igreja. E dentre os profetas, eles selecionaram irmãos que foram enviados, no caso foi Paulo e Barnabé, para o trabalho missionário. Então, observe que se nós consideramos, segundo o próprio texto de Joel, capítulo 2 e Atos 2, que todos profetizam e que todos podem profetizar, como Paulo mesmo diz aos Coríntios, isso não se pode significar que todos podem ser líderes, porque se todo mundo é cacique, ninguém é índio, né? Então, é óbvio. Então, o que acontece? Se existe o dom, não necessariamente existirá o ofício. É por isso, e aí já vai um ponto prático, que a gente pode ver em outros momentos mais detalhado, mas aqui já vai um ponto prático, que apesar de acreditarmos que mulheres não possam exercer o oficialato do presbiterato e da diaconia, elas são sim alvo do Senhor Jesus Cristo para receberem dons de pastoreio e dons de misericórdia. Na verdade, é muito comum isso. Mulheres que exercem a função, ou melhor dizendo, o dom, para usar a expressão correta, o dom de pastoreio, o dom de profecia. Eu vou explicar sobre isso hoje à noite, sobre o dom de profecia, então não vou ficar me detendo sobre isso, mas elas exercem esse dom, mas isso não significa que elas necessariamente devam ser pastoras. Observe que isso são coisas distintas, mas alguns desses dons exigem que a pessoa seja separada para um serviço formal. Por exemplo, o que nós vamos fazer no dia 1 de agosto, nada mais é, como o reverendo Rodrigo mencionou aqui, reconhecer que os homens que pelo conselho foram aprovados, de fato, têm os dons que os capacitam para servir no diaconato. É isso. De forma muito simples. Para isso, é claro, é fundamental que a igreja os conheça, né? Então, fica aí para vocês orarem, meditarem sobre os nomes que foram citados e, querendo Deus, domingo que vem, nós teremos aqui uma boa conversa, onde os irmãos poderão se apresentar um pouco melhor para vocês. Mas também observamos que há no Novo Testamento alguns ofícios extraordinários e alguns ofícios ordinários.
extraordinário são ofícios. São ofícios que tinham por natureza a temporalidade. Eles tinham por natureza serem temporais para que exercessem por um período da igreja o serviço ali necessário para a fundamentação da igreja. 2 ofícios claramente nós observamos nesse sentido, que é o ofício de apóstolo e o ofício de profeta. Efésios capítulo 2, versículo 20. Vamos voltar lá para Efésios. Nos fala como a igreja foi fundamentada. 2:20 diz assim: eu vou ler o versículo 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora veja o capítulo 3, versículo 5 de Efésios também. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Observe que Paulo não está falando dos profetas do Antigo Testamento, como a gente poderia pensar com base no primeiro texto que lemos. Ele poderia estar dizendo, não, ele está se referindo aqui aos apóstolos do Novo Testamento e aos profetas que Deus usou no Antigo Testamento, que eram exatamente esse meio de revelação da palavra de Deus, o ofício que Deus usava, né, para ensinar o seu povo a revelação. Mas não, o capítulo 3 nos esclarece que, como o texto diz, como agora foi revelado. Está se referindo ao que está sendo revelado, essa revelação de Jesus Cristo, nesse instante, ali no instante, claro, que ele está escrevendo, que é exercido por esses 2 ofícios, o ofício do apostolado e o ofício do profeta. Esses 2 ofícios carregavam consigo 3 características que eu menciono aqui e que são distintas dos ofícios de diácono e de presbítero, que nós chamamos de ofícios ordinários, que permanecem na igreja. Primeiro, eles estavam associados a dons revelacionais. Tanto os apóstolos, que eram profetas, como os profetas, ainda que não fossem apóstolos, exerciam a função de dar à igreja o conhecimento dos mistérios de Deus que não ainda tinham sido revelados. Que mistérios eram esses que agora foram revelados? Nada mais, nada menos do que o Evangelho de Jesus Cristo e os ensinos do Senhor Jesus para além daquilo que está revelado no Antigo Testamento. Então, como é que a igreja deliberava sobre as questões se ela não tinha, como nós temos hoje, as cartas do apóstolo Paulo, se ela não tinha as cartas do apóstolo Pedro, se ela não tinha os evangelhos como nós o temos, se ela não tinha as cartas do apóstolo João, o livro de Apocalipse, você já imaginou tentar deliberar sobre as questões da igreja sem que nós tenhamos o Novo Testamento? Como seria? Como é que nós iríamos fazer, por exemplo, a ceia do Senhor? Seria um problema, não é mesmo? Como é que iríamos fazer o batismo? Como é que iríamos fazer essas questões? Como é que iríamos falar sobre a doutrina da redenção em Cristo Jesus? Era necessário, portanto, que homens que tinham, de fato, essa autoridade, fossem levados por Deus, trazer a sua revelação, a fim de que ela fosse finalmente compreendida e escrita. Isso você vai encontrar, por exemplo, na nossa confissão de fé, no capítulo 1, falando sobre as Sagradas Escrituras, mostra que Deus se revelou de muitas maneiras, inclusive citando Hebreus, e usou profetas, os pais e os apóstolos. Mas esse tempo de revelação, ele terminou.
Nós cremos que o Senhor revelou toda a sua vontade, claro, não tudo o que ele poderia revelar, ou mesmo todo o seu ser, mas tudo o que ele desejava revelar ao seu povo, e ele ordenou que fosse escriturado, quer dizer, que fosse escrito, segundo a vontade dele mesmo, e de muitas formas muito distintas. Se nós observamos, por exemplo, a diferença enorme que há entre o dom de revelação dado ao apóstolo João para escrever o livro de Apocalipse, como nós estamos estudando, e o dom de revelação dado a Lucas, que nem era um apóstolo, mas que escreve uma acurada pesquisa a fim de escrever a um homem chamado Teófilo e nos dá um Evangelho e Atos, que são dois dos livros mais importantes em termos de história da igreja, em termos de entendimento de como é que a igreja se organizava e se reunia ali no primeiro século. Então, como é que isso acontecia? De muitas maneiras, seja por um dom profético, vamos dizer assim, extemporâneo, espontâneo, sem que houvesse qualquer preparo, como o caso de João, como dom de ensino, de pesquisa, inspirado por Deus, como ele foi feito com o caso de Lucas. Mas esses dons e esses ofícios, melhor explicando, eles eram temporais. Porque se a revelação ela terminou, se cremos que Deus não está ainda revelando, porque nós cremos que as Sagradas Escrituras é a revelação de Deus para o seu povo, e nós não precisamos acrescentar nada. Nós temos ela aqui e ela é suficiente para a igreja. Daí a doutrina reformada da sola scriptura. É nesse sentido que nós não só nesse, mas muitos outros sentidos, mas um dos sentidos que nós nos desviamos do entendimento da Igreja Católica Romana. Os católicos entendem, na sua doutrina, nos seus catecismos, ou no seu catecismo, melhor dizendo, que a revelação não cessou. Deus continua a se revelar por meio agora da igreja, através dos seus magistrados. E é por isso que eles unem isso às palavras do Papa, às encíclicas, né, às decisões conciliares, uma série de questões como palavra de Deus, tal e qual nós temos dos apóstolos. Nós não cremos assim. Nós não cremos. Não existem mais apóstolos, não existem mais profetas. Hoje à noite eu explico por que não existem profetas, mas ainda existe profecia. Mas é hoje à noite. Fica para os irmãos aí o gostinho. Então, esses ofícios, né, e até eu explico aqui, né, os dons apostolares e proféticos não são a mesma coisa que ofícios. Só um adendo, até mesmo existe o dom apostolar. Se a gente observar Gálatas capítulo 1, versículo 19, fala de Tiago como um apóstolo. Mas Tiago, irmão de Jesus, nunca foi do colégio apostólico. Por que ele é chamado de apóstolo? Porque a palavra apóstolo literalmente significa, vocês sabem? Significa o quê? Enviado. É alguém que foi comissionado para uma determinada missão. E por isso que, inclusive, algumas pessoas associam o dom apostólico, não o ofício, o dom apostólico ao trabalho missionário, especialmente transcultural, de desbravar lugares onde o evangelho não chegou. Nós temos essa expressão usada, né? Eu me lembro que algumas pessoas, inclusive, chamavam o reverendo Ronaldo Lidório de apóstolo dos concombas, por causa do trabalho missionário que ele fez lá na África, ali na tribo dos concombas. Então, são exemplos de desbravadores enviados por Deus e pela igreja para exercer esse trabalho. Mas Atos, capítulo 15, chama Tiago de quê? De presbítero de Jerusalém. Ao que tudo indica, inclusive, Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Não era um apóstolo, mas ele, porque os apóstolos já estavam ali entendendo a necessidade de suceder o seu oficialato, não com apóstolos.
Afinal de contas, após a eleição de Matias e o chamado de Paulo, nós não encontramos em nenhum outro momento a igreja se reunindo novamente para ter novos apóstolos, mesmo com a morte dos outros apóstolos. Os apóstolos estavam morrendo, Atos acontece isso. Os apóstolos estão morrendo, mas a igreja não se preocupa novamente em preencher o colégio apostólico. Não, acabou. Entende que esse oficialato, ele encerrou, porque ele tinha um tempo. De modo que agora, os que sucedem o trabalho apostólico são os presbíteros. Como nós já vimos, inclusive, em Atos capítulo 15. Em Atos 21:9, fala das profetisas, as filhas de Filipe, que eram profetisas. Obviamente não exerciam um trabalho, um oficialato de autoridade para com a igreja, mas profetizavam. Nós vimos também, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 ao 16, acho que é 16, agora não me recordo mais, que é 16, as profecias por mulheres que precisavam usar o véu para profetizar. Lembram disso? Se você não lembra disso, já tem no YouTube o sermão, vale a pena. O título é O Culto e a Modéstia. Vale a pena dar uma olhada sobre o que esse texto tem a nos dizer, tá bom? Então, caminhando para os dons ordinários agora, tá bom? Então, prestem bem atenção que nós vamos falar agora do que realmente importa. Os dons, ou melhor, os ofícios ordinários são presbíteros e diáconos. Mas dentre os presbíteros, nós entendemos que há dois tipos de presbíteros ou duas funções presbiteriais. É complexo fazer essa distinção porque ela não está tão clara nas Sagradas Escrituras. Talvez o texto melhor para a gente entender isso é a primeira carta de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Veja aí, por favor. Paulo está instruindo o pastor Timóteo a como proceder com as questões da igreja. E vamos ver aqui a instrução que ele dá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Veja, se nós estivéssemos falando de funções presbiterais que são iguais, Paulo não teria dito isso, porque ele estaria dizendo que devem receber dobrado pagamento aqueles que fazem o serviço que tem que fazer, e os que prevaricam deveriam ser disciplinados. Se eles não estão prevaricando, quer dizer, se eles não estão se omitindo do seu serviço, nós podemos inferir a partir desse texto que de fato existia uma espécie de duas classes ou dois tipos ou duas funções do oficialato do presbítero. Mas deixa eu só voltar 2 passinhos para trás para explicar o que é o oficialato do presbítero e depois eu explico a diferença entre o presbítero regente e presbítero docente, que é com base nesse texto que vamos explicar. Queridos, a palavra presbíteros é uma palavra grega que significa velho, ancião, idoso. É uma palavra comum, encontrada no Novo Testamento de muitas maneiras, tanto para se referir a pessoas mais idosas, como também para se referir ao ofício, à função que Deus designou para cuidar da sua igreja. Por exemplo, Atos, capítulo 20, nós encontramos o apóstolo Paulo, e eu nem vou ler, tá, gente? Eu vou só citando aqui, os irmãos depois acreditem em mim, se quiserem anotar. Atos, capítulo 20, nós temos a despedida de Paulo com a igreja de Éfeso. E ele roga para que os presbíteros se encontrem com ele. E com lágrimas, eles se despedem, e naquele momento de exortação do apóstolo Paulo, ele roga para que esses irmãos façam o trabalho de bispos e pastores
para com aquela igreja. Então nós encontramos as 3 expressões gregas juntas para designar a mesma função, o mesmo oficialato, o que nos dá um pouco da ideia do que é esse ofício. Então vamos lá, as 3 palavras gregas. Presbíteros, eles eram maduros, experientes na fé. Episcopos, ou bispos, eles são supervisores da igreja. E poimenon, acho que é isso, poimen, é que eu estou confundindo aqui o substantivo com o verbo, mas enfim, acredito que é mais ou menos isso, poimen, que é os pastores, que exerciam o trabalho de cuidado e nutrição da igreja, que é exatamente o trabalho de um pastor que cuida de animais. Qual é o trabalho do pastor? Ele precisa fazer com que aqueles animais nutridos deem, né, o que eles servem para dar dentro de uma fazenda, do que seja, né? Então ele precisa alimentá-los, ele precisa protegê-los de feras, ele precisa fazer uma série de cuidados. Se estiverem doentes, ele precisa dar remédio. Então todo esse trabalho que está ilustrado na ideia pastoral está aqui presente no oficialato de presbítero. Então qual é a grande função dos presbíteros? É o trabalho de governar, cuidar, nutrir através do ensino e supervisionar a igreja. Nesse sentido, nós vamos, por exemplo, para a primeira carta de Paulo a Timóteo, que nós estamos lendo aqui, no capítulo 3, e nós encontramos as características que esses homens precisam ser. Eu nem vou me deter tanto a isso, mas fazer a leitura rápida aqui. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, então, se alguém deseja a supervisão, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Segura essa informação aí. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para que não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então aqui nós temos as características dos presbíteros, que no texto aqui de Timóteo e também no de Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9, nos fala que é necessário que eles sejam aptos para o ensino. Porque é função dos presbíteros ensinar a igreja. Afinal de contas, a igreja é nutrida pelo ensino. Ela não é nutrida de outras formas, ela é nutrida pelo ensino da palavra. É por isso que os presbíteros precisam ser chamados pelo Senhor, a fim de que tenham dons, capacitações de governo, de pastoreio, de ensino. Pelo menos esses 3 dons precisam estar presentes. Mas, como nós vimos no versículo 17 do capítulo 5 de 1 Timóteo, há sim uma certa diferença nesse trabalho dos presbíteros. Porque, ao que o texto nos parece dizer, há um grupo que preside, como se fosse o seu chamado mais importante, eles governam a igreja, mas o ensino não é o trabalho mais do esforço deles. A palavra que Paulo usa aqui, especialmente os que se esforçam, literalmente é aqueles que se cansam fazendo isso. Aqueles que vão dormir tarde preparando o sermão, fazendo exegese, que fazem aí o trabalho do esforço para ensinar. Nem todos dos presbíteros são chamados para isso. Alguns terão o foco do trabalho do governo e outros terão o foco do trabalho do ensino.
É por isso que eu deixei as palavras gregas aí, prostétotes e presbiteroi, quer dizer, aqueles presbíteros que presidem, que governam. Aqui, inclusive, a palavra no plural, as duas palavras no plural nos ajudam a perceber a ênfase presbiteriana, que nós não podemos falar de um presbítero, mas de vários presbíteros que presidem a igreja. E aqui a outra expressão, né, copiontes en hologo kai didascalia, quer dizer, aqueles que se cansam na palavra. Aqui não tem, a nossa tradução diz pregação da palavra, nossa tradução, mas não tem pregação aqui não, é só a palavra, em logo, quer dizer, na palavra e no ensino. Aí por inferência, os nossos tradutores entendem que ele está se referindo aqui à pregação da palavra, mas nós poderíamos também dizer que aqui se refere nada mais nada menos do que o ensino dessa palavra, a pregação dessa palavra, a exortação por essa palavra. Afinal de contas, é por isso que os ministros, os chamados presbíteros docentes, são também chamados de ministros da palavra e dos sacramentos, ou ministros da pregação e dos sacramentos. É uma expressão antiga, verbo dei minister, ministros da palavra. Eles são da palavra de Deus, ministros da palavra de Deus, porque exatamente esse logo aí nada mais é do que a palavra de Deus. Mas que governam também, percebam, mas eles têm a primazia no ensino. Então, em termos práticos, como é que a igreja faz isso? Então, caminhando aqui para a prática dessa questão dos presbíteros. Nós entendemos, com dois nomes distintos, o trabalho e o ofício do presbítero. Existem aqueles que são chamados dentro da igreja e são ordenados pelo conselho da igreja para presidir a igreja. Esses permanecem como membros da igreja. Eles, inclusive, vivem muito mais a vida da igreja do que os presbíteros docentes. E a ênfase do seu trabalho é o governo. Veja, a ênfase. Mas é óbvio que eles precisam ser pastores, eles precisam ser mestres. Isso está unido ao trabalho do presbítero, tá? Tudo conectado. Enquanto que o presbítero docente, e aqui, gente, veja, o que eu estou colocando, que vocês espero que estejam conseguindo ver aqui, é a forma prática como a igreja tenta observar essa diferença. Eu não estou dizendo que era exatamente assim no primeiro século, porque nós não temos todas as informações. Eu estou dizendo que dentro do nosso contexto, considerando aí as nossas especificidades do contexto nosso, mundial, etc., há essas questões. Como eu disse, os presbíteros regentes são aqueles que são membros da igreja e ordenados pelos presbíteros locais. Enquanto que o que nós chamamos de presbíteros docentes, que são aqueles chamados para a palavra e os sacramentos, os ministros, né, os servos da palavra e dos sacramentos, eles não são membros da igreja, eles são membros do presbitério, que é esse órgão conciliar que supervisiona o trabalho das igrejas. Isso é uma coisa muito curiosa, em termos práticos, é interessante. Eu, reverendo Rodrigo, reverendo Gustavo, reverendo Daniel, nós não somos membros. Deu bronca aqui. Aqui voltou, beleza. Nós não somos membros da igreja. Inclusive, se vocês observarem lá o hall, a gente já tentou dar uma atualizada, estamos atualizando, vai aí um pedido, irmãos. O presbítero André está tentando entrar em contato com todo mundo, eu também vou tentar fazer isso, porque é um número grande de pessoas que estão com seus cadastros errados, especialmente a data de nascimento. Tem um número enorme de pessoas que está com 1/1/2000, e aí isso cria uma certa dificuldade para a gente atualizar. Mas voltando ao nosso ponto, nós não estamos no hall de membros, pode procurar lá.
Porque nós compomos o presbitério e não a igreja local. É claro que somos membros da Igreja de Cristo, como todos vocês são, mas essa diferenciação, ela contribui para algumas questões práticas de concílios e etc. Diferente dos presbíteros regentes, nós somos ordenados pelo presbitério. E nesse sentido, há um nível de exigência muito maior. Então eu vou contar, talvez a maioria de vocês saiba, como é que um pastor na igreja presbiteriana pode ser ordenado pastor. Não sei se vocês sabem disso. A primeira coisa que ele precisa ter são 3 anos como membro comungante numa igreja presbiteriana. Esses 3 anos, sendo contados e observados, fazem com que ele esteja apto para ser levado ao conselho. Ele é levado, então, ao conselho da igreja local. Os presbíteros avaliam aquele irmão, se de fato ele tem capacitações, dons, chamado para isso. E, sendo aprovado, ele é levado ao presbitério. Mais uma vez, ele é avaliado, considera-se se ele tem esses dons, se ele tem capacitações para isso. E, finalmente, ele vai para o seminário. Ele pode fazer o curso em 4 ou 5 anos, aí depende do seminário. Nós temos 8 seminários presbiterianos, aí na grande região do Brasil, bem misturados. Tendo terminado o seu curso e passando todo ano por várias avaliações, seja no próprio curso acadêmico, no presbitério, ele termina o seu curso e ele tem que fazer algumas avaliações. A primeira avaliação que ele precisa fazer é entregar uma monografia ao presbitério de um tema que esteja correlacionado à Confissão de Fé de Westminster. Sendo aprovado, esse documento passou. Um outro documento que ele precisa entregar ao presbitério é uma exegese, que é um estudo profundo de um texto bíblico, no qual ele faz a própria tradução do texto, se no grego ou no hebraico. Ele entrega os seus comentários, entrega ali toda uma avaliação. É um texto que geralmente tem aí de 30 a 50 páginas, além da monografia, que também tem mais ou menos isso, 50, 60, 70 páginas, vai depender do escritor. Mas, então, pelo menos esses 2 documentos. Depois ele é avaliado num sermão diante do presbitério. Ele prega para os irmãos do presbitério, dentre eles pastores e presbíteros, e depois ele passa por uma sabatina, que, a depender do presbitério, vai ser maior ou menor. Eu passei por uma sabatina de 2 horas, sendo questionado pelos pastores e presbíteros do presbitério sobre temas dos mais variados, sejam teológicos, de piedade e práticos. Os caras veio com um caso assim bem, digamos que alguém chegue e tal, aí eu sei não fazer isso não. Pois é, então faz parte do processo. Tendo sido aprovado em tudo isso, marca-se o dia da sua ordenação. Ele pode ser ainda licenciado por até 2 anos, 2 ou 3? 2? 3. Por até 3 anos, ele pode ser licenciado, renovando isso, e finalmente ele precisa ser ordenado, ou então zera o processo. Né? Então, ele é finalmente ordenado pelo presbitério. Esse nível de exigência não é cobrado dos presbíteros regentes. Por quê? Porque aqueles que se afadigam no ensino da palavra precisam ter um preparo maior. Mas é claro que os presbíteros precisam ter os regentes precisam ter essa capacitação, né, buscar entender e compreender a palavra de Deus para que possam nutrir a igreja, mas realmente os pastores, os chamados pastores ou ministros, eles têm esse preparo e essa exigência maior. Os sacramentos também estão voltados para o trabalho do ministro. E aí é uma discussão curiosa. Algumas pessoas perguntam assim, mas os 2 não são presbíteros? Por que né, o presbítero Eli não pode vir aqui e conduzir a ceia? Por que ele não pode fazer isso? Ou não pode fazer um batismo? Qual o problema? É difícil responder essa pergunta. Mas a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. E veja uma coisa, uma curiosidade interessante. É que toda vez que a gente observa que a tradição reformada
e até a tradição católica, elas estão unidas no mesmo assunto, é porque essa doutrina, ou essa tradição, ou essa prática, ela foi muito bem fundada na igreja. É exatamente esse caso, né? Nós temos a diferença, de fato, entre os ofícios na história da igreja. Isso é muito firme. A nossa confissão de fé coloca essa distinção. Então a gente deveria pensar assim, a gente precisa de uma boa base para tentar questionar isso. Mas é claro que isso não resolve o problema. Daí nós temos dois textos que nos ajudam a entender um pouco essa relação. Porque nós compreendemos que o trabalho do sacramento, seja do batismo, como Mateus 28, ou da ceia do Senhor, como Mateus 26, está associado ao trabalho do ensino, como foi conduzido pelos apóstolos, que foram os que receberam as ordenanças de Cristo para o batismo e a ceia. Foram os primeiros ouvintes do Senhor nesse sentido. De modo que há uma conexão entre o ministério do sacramento e o ministério da palavra, entendendo que aqueles que exercem o trabalho de ensino também devem exercer o trabalho dos sacramentos. Isso, claro, não é tão claro no texto, tá? A gente tem que confessar isso. Talvez a força maior seja muito mais a tradição, mas nós deveríamos relutar muito em mudar as coisas simplesmente porque nós achamos que a igreja fez errado durante os seus 2000 anos e finalmente a gente descobriu o certo. Vocês já imaginaram isso? Será que a gente tem toda essa autoridade de dizer que a igreja está errada por tanto tempo? Talvez não. Então a gente deveria tomar mais cuidado. Mas, de fato, esse é um assunto que recai num desses quesitos que não vale nem pena a discussão. É assim, se houver uma discordância, que se faça diferente, mas que isso seja feito pela igreja e não simplesmente por indivíduos, tá? E pode pensar desse jeito. Agora, para os nossos diáconos, caminhando aí para o nosso... Prepare as perguntas, tá, gente? Eu vou tentar ser rápido aqui. Vamos lá. Os diáconos. Queridos, o oficialato do diaconato, ele tem início em Atos capítulo 6, versículo de 1 ao 6. Texto que nós expomos no ano passado, falamos bastante sobre ele, mas é claro, para os irmãos lembrar do texto, vale a pena a leitura. Atos capítulo 6. Diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e da sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui, observe que existem 2 serviços. A palavra diaconia, ou o verbo, na verdade, diaconia, ele está presente aqui de 2 formas. Primeiro, quando citado pelos próprios apóstolos, diante do problema que estava acontecendo na igreja de Jerusalém, da discriminação para com as viúvas de fala helênica, né, de fala grega, eles dizem, olha, não é, versículo 2, não é correto abandonar a palavra de Deus, quer dizer, o ensino da palavra de Deus, para o ministério das mesas, para servir às mesas. Isso não é de modo algum, por parte dos apóstolos, uma diminuição do trabalho daqueles que vão ser chamados diáconos. Não é isso. É que simplesmente os apóstolos reconheciam que o seu trabalho ia ser deixado de lado para fazer alguma coisa que eles não foram chamados para fazer. Isso é um problema. Por quê? Qual o chamado deles? Versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e à diaconia da palavra, ao serviço da palavra, que é a palavra diaconia que está sendo usada aqui. Então, são 2 tipos de diaconia no texto. A diaconia da palavra e a diaconia das mesas.
a diaconia das mesas é exatamente o que nós chamamos do ofício do diácono. A palavra diáconos também é uma palavra grega, tá, gente? Então, a gente é cheio de palavrinhas gregas, afinal de contas, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, diáconos literalmente significa aquele que serve, né? E por servir, o contexto aqui das mesas era usado, essa expressão era usada para aqueles que serviam as mesas nos banquetes, né? Talvez a palavra que nós poderíamos usar mais próxima para o nosso contexto seria garçom. Então, o diácono é o garçom da igreja. Agora, é óbvio que ele não está oferecendo quitutes para a igreja. Garçom no sentido de administrar e cuidar das questões relacionadas à misericórdia da igreja. O serviço diaconal é o serviço de misericórdia da igreja. É onde o Senhor Jesus exerce o seu trabalho para com a igreja, de cuidado para com aqueles que sofrem, para com aqueles que estão, de alguma forma, tendo problemas, às vezes, de ordem financeira, às vezes doentes, às vezes precisando de uma palavra de encorajamento. E esse é o trabalho do diácono. O trabalho do diácono. Nossa tradição evangélica e até mesmo presbiteriana, infelizmente, escanteou todo o trabalho do diácono a simplesmente ser alguém que entrega boletim e impede que o cachorro entre na igreja e que manda os bêbados ficar calados. É basicamente isso o trabalho dos diáconos, né, no folclore, muitas vezes, da igreja. Mas esse não é o trabalho do diácono. O diácono é um ofício que o Senhor Jesus concede à igreja de liderança, e é por isso que Paulo, instruindo a Timóteo, no capítulo 3, fala dos diáconos ali e de como eles devem ser, inclusive menciona as mesmas características que um presbítero tem que ter, o diácono tem que ter, com uma exceção, que Paulo não menciona para o diácono, que é o que, gente? Qual é a exceção? Apto para ensinar. Mas todas as outras características são as mesmas para com os presbíteros e para com os diáconos. Então, os diáconos, eles têm essa autoridade de gerir. Observe que os apóstolos não estavam querendo administrar os recursos, ainda que os recursos eram depositados aos pés dos apóstolos, o que aponta aí que há sim um trabalho de governo para com os apóstolos na sucessão dos presbíteros, mas também o trabalho de administração desses recursos, especialmente direcionados para a misericórdia por parte dos diáconos, dentro desse trabalho de gerir e organizar a igreja. Daí nós entendermos um pouquinho a abrangência do trabalho do diácono, de não somente servir no âmbito da misericórdia, mas de servir no âmbito da administração das estruturas da igreja como um todo. Está presente nessa ideia. Eles devem, primeiramente, servir aos da igreja, aos da família da fé. Gálatas 6, verso 10 diz isso, que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E aqui o texto de Atos, capítulo 6, e também o de Efésios, capítulo 5, versículo 3 ao 16, que fala de quem são as viúvas, de como é que elas devem ser tratadas, mostra que, em primeiro lugar, e eu não estou lendo mais os textos, você tem aqui, se vocês quiserem anotar, vocês anotam, Efésios 5, verso 5, versículo 3 ao 16, trata das características que uma viúva tem de ter para receber o auxílio diaconal. É muito interessante isso. Aí fala sobre a fé dela, ela precisa ser crente. Fala sobre a situação de viuvez dela. Se ela é viúva, mas é novinha, manda casar. É melhor do que ficar sendo sustentada pela igreja. Agora, se ela já é idosa, então realmente precisa. Vão ler o texto. Eu não estou inventando, não. Vão lá ler o texto e vão ver que é isso mesmo. É a instrução que Paulo dá. Mas não lê agora não, porque eu estou falando aqui com vocês. Lê depois. Então,
nós temos essa provisão de Jesus para a comunhão dos santos, para o cuidado da igreja. Lá no caso de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós temos o problema exatamente da comunhão. Os diáconos entraram no problema de uma divisão da igreja para resolver essa divisão. Daí a necessidade diaconal de ser um grupo pacificador, um grupo que resolve problema, não é que traz problema para a igreja não, resolve problema. São os famosos Severino, né? Severino é a expressão comum quando você vai dizer assim, precisa de um Severino aqui para resolver esse cano, precisa de um Severino para resolver esse problema. Pois é, quem são os Severinos da igreja? São os diáconos. Os diáconos são aqueles que são levados por Deus, por Jesus Cristo, para resolver bronca. Por isso que é um ofício tão complicado e tão ingrato. Eu estava falando isso para os irmãos que estão sendo trazidos, né, à igreja para o pleito, e eu mencionava a eles, olha, o trabalho diaconal, o ofício diaconal é um ofício ingrato, porque a igreja só lembra do diácono quando tem problema, quando o diácono está falhando. Porque se tiver tudo certo, ninguém nem lembra que existe diaconia. Agora, deixe de acender uma luz, agora não imprima o boletim, agora deixe visitante ficar pegando as cadeiras da igreja ali e não ter um diácono para resolver isso. Pode ter certeza que a igreja todinha vai jantar a junta diaconal só falando deles. Por quê? Porque não fizeram o seu trabalho. Agora, é difícil alguém dizer assim, olha, está tudo bom, né? Vamos agradecer a junta diaconal. Não tem isso, não. É um serviço difícil, porque é um serviço de bastidor. Ele não está nos holofotes. Ele está por detrás das coisas, para que tudo dê certo. Por isso, envolve-se essas questões. Muitas vezes é um trabalho que exige um conhecimento. Muitas vezes não, é assim. Exige o conhecimento sobre as pessoas da igreja. 1 Timóteo capítulo 3 fala até mesmo das esposas dos diáconos. E eu já, nem sei se eu expus esse texto aqui, eu já expus tanto esse texto, mas acho que não. Então eu preciso expor esse texto, em breve farei isso. Para que, enquanto esse diácono toma conhecimento sobre as questões da igreja, a sua esposa também, levada pelo Espírito Santo, não caia no erro de se tomar conhecimento das questões, por parte das questões da igreja, ela não leve isso a conhecimento público. Isso, na verdade, refere-se tanto às esposas de presbíteros, quanto às esposas de diáconos, mas especialmente os diáconos, porque a função maior de visitação, de conhecimento da igreja, é dos diáconos, mais do que dos presbíteros. Eu sei que os irmãos gostam de receber a visita do pastor. É uma bênção, o pastor adora visitar, tomar aquela Coca-Cola gelada com vocês, ou aquele cafezinho quente. É uma bênção, meus irmãos. Mas isso é uma função não somente pastoral, mas primordialmente diaconal. No sentido do diácono ser aquele que visita, sabe se está tudo bem com aquele irmão, aquela irmã, se está doente, se tem alguém doente em casa, se está tendo problema financeiro, questões voltadas à misericórdia, ao amor, à junta diaconal. Então, e esse é meu último slide, tá, gente? Então, qual é a relação entre os presbíteros e os diáconos? Primeiro, são dois ofícios de serviço à igreja. E por serem dois ofícios de serviço à igreja, esse trabalho é feito na pluralidade dos oficiais. Os presbíteros, aqui nós chamamos de conselho, e os diáconos nós chamamos de junta diaconal. Tá? Então, se você quer saber o que é o conselho é a reunião dos presbíteros. Junta diaconal é a reunião dos diáconos. Não há hierarquia ou plano de carreira. Nós acreditamos que são lideranças distintas para a igreja, em funções diferentes, mas de forma alguma estão em uma situação de hierarquia, como se ser um presbítero fosse algo acima
do diácono, ou mesmo, para que você alcance o presbiterato, você tem que passar pela junta diaconal. Isso não é verdade. Nós cremos que são funções porque exigem dons distintos para a edificação da igreja. Enquanto que os presbíteros são responsáveis pelo governo, ensino, pastoreio e supervisão da igreja, os diáconos são responsáveis pelo serviço de misericórdia, administração, cuidado e ordem da igreja. Talvez o ponto que colida entre o trabalho da junta diaconal e o trabalho do conselho é exatamente como é que o conselho governa a igreja e os diáconos, a junta diaconal, administra a igreja. Talvez a forma mais ilustrativa que nós poderíamos ter é que talvez os presbíteros pudessem ser chamados de os presidentes de empresa, enquanto que os diáconos fossem chamados de os administradores daquela empresa. Então, os diáconos estão muito mais voltados para a execução da tarefa de administração, enquanto que os presbíteros estão mais voltados para planejamento e supervisão desse trabalho. Essas duas coisas estão aí, talvez seja um momento de mais tensão entre os dois ofícios, mas entendemos que em Cristo, na paz de Cristo, todos podem exercer esse trabalho mediante, é claro, a vontade de Deus e na capacitação que o Espírito Santo nos concede. Tá bom? Queridos, esse é o meu fim. Meu último slide, esse é o fim do nossa exposição sobre o assunto, não o meu fim, mas do estudo. E eu queria abrir para perguntas. Não sei se temos perguntas de algum irmão. Ainda temos um tempinho aqui, irmãos. Se você tiver uma pergunta, faça agora, ou não venha me perturbar depois. Tô brincando, irmãos, pode fazer depois, mas faça aqui, vamos aproveitar. A irmã tem uma pergunta. Tem microfone aqui? Lá dentro, né? Não pode ser não, porque ninguém vai ouvir e ainda tem que ter na transmissão. Pronto, ali é melhor falar. Fala. Entrega. Alô? Isso. Vai lá. Pode entregar ali. Ali, ó. Ali, entrega ela, por favor. Espera um pouquinho. Eu não estou nem ouvindo. Pode falar agora. É a questão do serviço da mulher na igreja. O serviço da mulher na igreja. Quais passagens bíblicas que provam que a mulher não precisa do serviço da mulher na igreja? Nenhuma. Qual passagem bíblica? E por que a igreja não permite? No serviço... Calma, acho que vamos melhorar essa pergunta, irmão. Vamos devagarzinho. Quais passagens bíblicas não permitem o serviço da mulher? Sim. Ou o oficialato da mulher? O serviço, a gente vê. Não. A mulher servir na igreja. A mulher servir na igreja, sim. Nenhum texto bíblico. Porque a mulher serve na igreja desde Adão e Eva. É porque, na verdade, a gente... A sua pergunta é outra. Eu acho que sim. A sua pergunta é, ela ser pastora, é isso? Também, não só é isso. Assim, presbítera, pastora, diaconisa, todo isso é o oficialato. É autoridade. Sim. Por quê? Sim. Vamos lá. Primeiro, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, vamos lá. Essa pergunta pode ser de outros irmãos, então vamos observar aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio,
porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer fiel em fé, amor e santificação com bom senso. O ponto central aqui é o versículo 12. E não permito que a mulher ensine, função de presbítero, nem que exerça a autoridade sobre o homem, função de qualquer um dos ofícios. Essa autoridade sobre homem aqui é um cuidado que o apóstolo tem em demonstrar a estrutura familiar não sendo pervertida dentro da estrutura da igreja, a fim de que mulheres casadas se tornem insubmissas aos seus maridos por exercerem uma autoridade que não lhes convém para com eles e também com outros homens. Então, esse texto é um dos mais importantes para entender isso, do porquê que as mulheres não podem ser oficiais. No capítulo 3, que é uma continuação, né? Depois do capítulo 2 vem o capítulo 3. O apóstolo Paulo passa a listar os dois ofícios, de presbítero e de diácono. E não fala que mulheres são presbíteros ou bispas ou diaconisas. Apenas menciona a presença das esposas das diaconisas, é inclusive uma possibilidade. A outra possibilidade seria mulheres que servissem como auxiliares da diaconia. São duas possibilidades textuais. Mas talvez o maior problema para as mulheres seja ser mulher, ou melhor, ser marido de uma só mulher. Essa é uma das qualificações do presbítero. Ser marido de uma só mulher. É impossível uma mulher crente ser marido de uma só mulher. Não vejo uma correlação com a outra, não. Pois é, não pode, né? Então, por quê? Porque o Novo Testamento todo, ele coloca, de fato, a autoridade restrita ao trabalho do homem. Autoridade, não é serviço. Isso é muito diferente, meu irmão, muito diferente. As mulheres servem à igreja desde sempre e sempre demonstraram muito mais serviço do que os homens. O próprio apóstolo Paulo, Romanos, é o mesmo apóstolo Paulo. Vá para Romanos capítulo 16, eu não vou ler, você leia depois. E veja quantos homens ele cita e quantas mulheres ele citam como auxiliares ou servas para o trabalho dele missionário. Romanos 16, observe lá, faça uma comparação. É assustador. Tá bom? É por isso. Tem uma pergunta lá atrás. Depois eu tenho outra pergunta. Você tem outra pergunta? Tenho. Diga aí. Eu tenho outra pergunta aqui relacionada assim. Você falou aí sobre a igreja ser Mas fale no microfone. Isso. sobre a igreja ser regida pela Bíblia. Pela Bíblia. E aí você falou que descobriu-se que há algo errado na igreja de muitos anos atrás. E que daí não se conserta porque é de muitos anos atrás. A gente é regido por esses... Por que então? Não é pela Bíblia? Porque não pode haver um conserto? Não, eu não disse isso não. Não? Então, se eu pareci dizer isso, eu vou desdizer o que eu pareci dizer para dizer o que eu queria dizer. Eu não disse que a igreja está errada. O que eu disse é que nem tudo o que nós fazemos está tão claro no texto bíblico. Algumas questões foram feitas durante a história da igreja. Algumas delas erradas devem ser corrigidas pela Bíblia. Outras estão na história tão bem fundamentadas, sem que nós tenhamos qualquer texto bíblico que destoe delas, que a gente deveria ter muito cuidado para querer mudar isso. E eu estava falando especificamente dos presbíteros regentes batizando e dando ceia, ou melhor dizendo, ministrando a ceia. É bem específico o que eu estou falando aqui. Não fui generalista, não. Estava falando especificamente desse caso. A história da igreja, isso é uma questão que sempre aconteceu. Havia realmente aqueles que se dedicavam ao ensino, eram aqueles que batizavam e aqueles que ministravam o sacramento da ceia do Senhor. Você tem relatos disso aí na Bíblia, ou melhor, na história. Na Bíblia, a gente só encontra a questão dos apóstolos recebendo essa missão e os presbíteros
é a sucessão, né? Ou melhor, é isso. Os presbíteros são os que sucedem aos apóstolos. Então, a gente pode inferir daí. Tem toda a clareza que a gente gostaria? Não. Mas isso não nos deveria fazer, vamos fazer uma revolução depois de 2000 anos. Aí é outro problema. A gente não tem essa autoridade, não. Entendeu? Então, melhorou? Então não se corrige. Há alguma coisa errada, na verdade. Abençoado. Vai, diga. Há alguma coisa errada, na verdade, e não pode se corrigir. Não, eu não disse. Não. Mas não há alguma coisa errada? Não há. Eu não disse que é errado. Eu disse que a gente não tem motivo para mudar só porque não está claro na Bíblia. Eu não disse que está errado. Sim, mas não tem que ser regido pela Bíblia? Tem. E se não está regido pela Bíblia, tá não errado? É para ser mudado? Não. Veja só. Que horas começou o culto hoje? Aí é uma questão diferente. A gente vai partir para uma questão diferente. É a mesma coisa, irmã. É por isso que eu estou dizendo. Nem tudo a gente compõe disso. Ó, a gente precisa seguir aqui, a gente conversa mais. Eu vou deixar só a Cláudia perguntar e a gente encerra, tá, irmãos? As crianças já estão chegando, elas estão loucas para aprender sobre presbítero e diaconato. Cláudia, eu vou deixar a Cláudia e se tiver outras perguntas, os irmãos podem fazer. Eu posso conversar com a senhora depois, tá, minha irmã? Então, como é feito o acompanhamento da função da junta diaconal? Existe alguma estatística, pastor? Aqui na igreja, por exemplo. Diga. Tem alguma estatística? Tem alguma? Como é esse acompanhamento da função? Do trabalho dos diáconos? Veja, a supervisão da junta diaconal é feita pelo conselho, que designa um presbítero para servir, né, ali, ajudando a junta diaconal nessas tarefas. Mas a junta diaconal, ela precisa ter os seus relatórios, isso é importante, documentado, até para poder fazer o conselho, mas também para ter seu registro histórico. Ele é importante, não significa que esteja sendo feito. Talvez isso aí é uma coisa que a gente precisa amadurecer e trabalhar. Mas, por exemplo, uma das coisas importantes que até, de vez em quando eu peço para os nossos irmãos da junta diaconal, é que eles comuniquem à igreja, vez ou outra, o trabalho que tem sido feito de auxílio nas cestas básicas, é um exemplo, né? E outras questões que vão sendo feitas, lembra aí de colocar no grupo do conselho, no grupo da igreja, para que a igreja observe também esse trabalho da junta diaconal. Mas sim, talvez a gente poderia melhorar um pouco mais os relatórios, viu, dona contadora? É bronca, vice-contador é bronca. Mas assim, isso é uma tarefa aí de registro, né, supervisão pelo conselho e tornar isso público à igreja por meio aí dos grupos do WhatsApp, também das assembleias. É importante sim para que a igreja possa observar o que anda sendo feito. Boa pergunta. Queridos, nós vamos encerrar, eu vou orar. Eu não sei se tinha pergunta no YouTube, nem abri, mas nós estamos com o horário mais avançado. E se algum dos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube quiserem fazer perguntas, faça pelo meu WhatsApp, que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Vamos orar. Deus maravilhoso, nós te louvamos pelo tempo que aqui o Senhor nos deu. Abençoa, Senhor, a tua igreja, a fim de que possamos amadurecer, a fim de que possamos, ó Deus, reconhecer a tua vontade e, Senhor, possamos estar fiéis à tua palavra acima de tudo, Senhor. Que o cuidado, o zelo para com ela seja o centro do nosso alvo, aquilo que possamos de fato estar comprometidos acima de tudo, Senhor. Abençoa o teu povo durante esse dia e que possamos voltar mais tarde para adorar a ti, Senhor, mais uma vez, em espírito e em verdade à noite, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Um bom domingo e até mais tarde.